Olá, boa tarde. Sou o Volmer do Rego, publisher da revista Escola Legal e do canal YouTube Escola Legal Conversa. Hoje eu vou falar com Mariana Moura, doutora e mestre em Energia, no Instituto de Energia e Ambiente da USP e professora de Relações Institucionais da Escola Superior de Administração, Marketing e Comércio. Boa tarde, Mariana. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Que Tudo legal. bem com todo mundo aí? Obrigada pelo convite. Tá, o prazer é nosso. É, Deixa eu começar com uma perguntinha. Educação é o foco da nossa revista e nós acreditamos que ela está intimamente relacionada com a questão da sustentabilidade. Energia, sustentabilidade, educação, tudo isso parece um processo unificado, né, e uma constante na nossa existência. Coloca para nós, mais ou menos, como é que você trabalha com essas questões de energia e sustentabilidade e tal. Bom, na verdade, as fontes de energia, as mais diversas fontes de energia que a gente tem conhecimento de como utilizar, né? Como transformar isso de forma útil para os seres humanos, cada qual tem os seus problemas, né? Não existe nenhuma fonte de energia que seja isenta de intervenções no meio à sua volta, seja no meio social, seja no meio natural, seja no meio ambiente. Então, do ponto de vista de sustentabilidade, o que é necessário para pensar um planejamento energético que seja minimamente invasivo ou que interfira o menos possível no ambiente à sua volta, você tem que pensar em todas as fontes que você tem disponíveis, né, e de que forma que elas vão ser utilizadas no processo produtivo, no processo biológico, tanto dos seres humanos quanto dos outros seres vivos que tem no nosso planeta. E do ponto de vista educacional, é importante que a nossa população saiba disso. E a melhor forma de fazer com que a nossa população saiba disso é através da escola, né? A discussão ambiental e sobre sustentabilidade é um dos debates que teve maior sucesso depois que foi introduzido no sistema escolar como parte do currículo, né? Então, nossas crianças aprendem, pelo menos desde os anos 2000, né, a importância de você defender o ambiente, de você, inclusive para o próprio ser humano, né? Inclusive para a gente mesmo, a importância de defender um desenvolvimento sustentável. E dessa forma é que a gente consegue implementar políticas públicas com apoio da população. Se não fosse esse apoio, não seria possível ter implementado uma série de políticas públicas que foram implementadas nos últimos 20, 30 anos nesse setor. Então, também do ponto de vista energético, é importante informar a população sobre essas diferenças de intervenções no meio ambiente, no meio à sua volta. É uma questão de saber cuidar dos resíduos, é isso? Em resumo. Então, na verdade, não só dos resíduos, né? É o processo de extração da matéria-prima utilizado no setor energético, nas fontes em que você tem a extração da matéria-prima, como, por exemplo, o petróleo, o gás natural, o carvão, que você tem que extrair da natureza, né? O próprio urânio, né? Que a gente tem energia nuclear, e o processo de produção dos equipamentos também exige uma série de refino de materiais, terras raras e tal, para poder produzir o equipamento que vai transformar a energia, né, a fonte de energia em eletricidade ou em movimento, que é o que a gente tem, né, a transformação de fontes de energia em movimento por exemplo, você colocar combustível no seu carro. Você transforma a fonte de energia em movimento. Então, tem o processo de extração, tem o processo de utilização da fonte de energia, que também interfere, né, no meio ambiente. Você tem resíduos gasosos da utilização
de petróleo, de gás natural, de carvão. Você tem, quando você coloca um aerogerador, por exemplo, aqueles ventiladores gigantes que produzem energia, existe interferência, por exemplo, na migração de pássaros e tal. E no descarte, também tem a gestão do resíduo quando você descarta um equipamento como um painel solar, quando você descarta um equipamento como uma bateria, que é muito utilizada na energia solar e eólica. Então, você tem que pensar em todo o que a gente chama de análise de ciclo de vida. Você tem que pensar em todo o ciclo de vida da produção de energia e pesar, né, o que você tem de mais disponível do ponto de vista da fonte e o que você tem de melhor gestão do ponto de vista da produção e do descarte do resíduo. Mariana, quando você falou que você pega a fonte de energia e abastece o seu carro, no caso o petróleo ou da refinagem de gasolina, você falou de energia em movimento, grandezas físicas ou elementos que compõem a estrutura do conhecimento da física que a gente aprende lá atrás, né, nos princípios do ensino médio. É óbvio que isso evolui a um ponto, né, de chegar ao doutorado, ao pós-doutorado, e os estudos se aprofundam bastante. O Brasil tem essa qualidade, essa capacidade de RH para fazer esse tipo de análise assim, super aprofundadas, de ponta, high-tech? Nossa, a gente tem as equipes de pesquisadores na área de energia melhores do mundo, na verdade, porque a gente tem todas as fontes, né? Então, a gente tem equipes grandes no Rio de Janeiro, na UFRJ, a gente tem equipes grandes em São Paulo, na USP, tem na Unifesp, tem uma equipe que estuda energia que é fantástica, que fica na UFMS, lá na Grande Dourados, tem um pessoal no Nordeste, na UFPE, tem um pessoal que estuda bioenergia na UNILA. Então, a gente tem engenheiros, economistas, advogados, eu que trabalho com relações internacionais, a gente tem assim, uma multiplicidade de conhecimentos que estão sendo aplicados ao estudo da energia e todas as fontes. A gente tem as equipes mais tecnicamente bem formadas na área de energia nuclear, por exemplo, coisa que poucos países do mundo têm. A gente tem equipes mais tecnicamente bem formadas na área de extração de petróleo, em águas profundas, coisa que pouca gente no mundo tem, ou quase nenhuma. A gente tem equipes, olha, uma das equipes mais bem formadas tecnicamente está na área de energia solar que eu conheço, que é a equipe lá do IEE, onde eu fiz o doutorado, que é comandada pelo professor Ziles, que também é muito bem tecnicamente formada. A gente está desenvolvendo o uso da fonte maremotriz. Não sei se vocês já viram em alguma foto e tal, lá no Ceará. A gente tem aqueles equipamentos que sobem e descem com as ondas e assim produzem energia elétrica. Então, que está sendo conduzido pela COP, né, da UFRJ, junto com a Federal do Ceará. Então, a gente tem equipes fantásticas trabalhando com energia das mais diversas fontes. A turma que trabalha com biogás, fantástica. A turma que trabalha com extração de gás a partir de resíduos sólidos. Assim, a gente tem equipes maravilhosas trabalhando nessa área, no Brasil inteiro. Essa equipe faz parte dos cientistas engajados, né? Aquele movimento do qual você faz um protagonismo. Me fala um pouco sobre isso. Porque é de uma riqueza impressionante, né? E isso deve chamar a atenção de muita gente por esse planetão todo, não? Olha, cientistas engajados é assim uma bênção, é um negócio assim incrível que aconteceu na minha vida e que eu acho que todo mundo que participa desse grupo acredita nisso, porque é um movimento que tem juntado, unido pesquisadores das mais diversas colorações partidárias e ideológicas
com um único objetivo, que é desenvolver o nosso país tecnologicamente e, obviamente, com isso, ajudar o desenvolvimento econômico e social no nosso país. Então, a proposta dos cientistas engajados é ampliar a participação política dos cientistas, mas aí é política com P maiúsculo, tá, gente? Não é essa política que o pessoal fica falando assim, não quero saber de política e tal. Não, é política com P maiúsculo. É atuar pelo bem e em prol da sociedade. É atuar no diálogo com os vários setores da sociedade para melhorar as nossas condições de vida, para melhorar as condições de vida do nosso povo. E a gente tem pesquisadores nas mais diversas áreas, com propostas e soluções e com resultados de pesquisa que podem ajudar a melhorar a vida do nosso povo. E é isso que a gente está fazendo. E esse ano, de novo, a gente está lançando candidatos cientistas ao parlamento. Então, a nossa ideia é eleger cientistas, é isso que a gente faz. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Na medida que vocês se preocupam em ampliar esse horizonte de cores e de pessoas e do espectro biológico, existe algum vislumbre de estar incluindo, né, nesse processo, cientistas de origem afrodescendentes ou negros, alguma coisa assim? Claro, a gente tem pesquisadores negros, é bastante colorido a nossa turma, na verdade, né? Mulheres, negros, LGBT, então a gente tem uma turma bem diversa, tanto do ponto de vista político, mesmo partidário, quanto do ponto de vista social. A nossa luta é para que todos os brasileiros que quiserem ser, é claro que nem todos os brasileiros vão ser cientistas, né? Porque nem todo mundo quer, mas que todo mundo que queira ser um cientista possa ser um cientista. Tenha as condições, que o Brasil dê as condições para que quem queira ser cientista seja, produza conhecimento, avance no conhecimento, não só em benefício do nosso povo, mas em benefício da humanidade, porque o avanço do conhecimento é uma coisa incrível, né? A gente está vendo hoje como que a colaboração científica é capaz de produzir soluções muito rápido para problemas objetivos que a gente tem com a pesquisa em relação ao coronavírus, né? Então, o compartilhamento de dados que está sendo feito na pesquisa do coronavírus é o que tem permitido a gente avançar tão rápido no conhecimento dessa coisa nova que apareceu aí e que tem vitimado tanta gente no Brasil e no mundo, né? Professora Mariana, e assim, em termos de carreira e proposta pessoal, o que é que você tem feito ultimamente? Qual é a direção que você está buscando? Nossa, eu tenho feito muita coisa. Bom, eu terminei o doutorado, né, no ano passado, em agosto do ano passado. Eu dou aula na ESANC, na Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação de São Paulo. Sou coordenadora do curso de Relações Internacionais e faço divulgação científica. Tenho feito entrevistas ao vivo no Facebook, no YouTube, com cientistas, pesquisadores brasileiros, né? Sobre os mais diversos temas, sobre suas pesquisas, sobre seus trabalhos, para que as pessoas saibam, né? Conheçam o que a gente faz dentro das universidades e institutos de pesquisa. E agora sou pré-candidata a vereadora na cidade de São Paulo. Então, assim, eu tenho feito muita coisa, além de criar 2 filhos, já que estão adolescentes, cuidar da casa agora, né? Na pandemia, todo mundo está cuidando de casa, plantando uma horta, cuidando de uma gata. Então, assim, eu faço razoavelmente bastante coisa. E a questão da mulher na ciência aqui no Brasil, como é que você analisa? Qual é a tua postura a respeito disso? Olha, existe um movimento muito bonito de pesquisadoras mulheres para mostrar as diferenças que existem ainda hoje entre mulheres e homens na área da ciência. E aí o esforço todo que elas fizeram é de fazer levantamento de dados. Então não adianta só a gente falar para elas, né? Não adianta só a gente falar que
olha, realmente existem menos mulheres pesquisadoras sêniores em matemática. Elas fizeram um levantamento de quantas mulheres no Brasil são pesquisadoras sênior de matemática. Então, assim, é muito legal esse movimento que foi feito, e são vários grupos, certo? Tem o Parenting Science, tem Mães na Universidade, tem, assim, uma enorme quantidade de grupos e que tem conseguido resultados muito interessantes no sentido de as avaliações, porque, assim, a gente é cientista, a forma de avaliar o nosso trabalho é hoje em dia, através do número de publicações. Existe um debate sobre se isso é o mais certo, se não é mais certo, a gente não entra nesse debate aqui agora, mas assim, essa é a forma que existe hoje. E essas avaliações não levam em consideração, por exemplo, que a mulher, quando resolve ser mãe, ela passa 1 ano, 2 anos sem produzir, sem conseguir escrever um artigo científico, sem conseguir fazer acompanhar diariamente, até de noite, um experimento no laboratório, alguma coisa nesse sentido. Então, elas conseguiram, em algumas universidades brasileiras, por exemplo, que os editais para contratação de professores, para que esses editais excluíssem esses 2 anos em que a mulher resolveu ser mãe, da contabilidade da avaliação, por exemplo. Isso parece uma coisa pequena, mas faz a maior diferença. Porque, para vocês terem uma ideia, nesse momento da pandemia, também foi feito um levantamento e que foi publicado na Nature, que é uma revista científica prestigiada internacionalmente, mostrando que as mulheres cientistas estão produzindo menos, ou seja, estão publicando menos artigos, enviando menos artigos para publicação, e os homens cientistas estão enviando mais artigos. Então, os homens, quando ficam em casa nessa pandemia, especialmente os homens que não têm filhos pequenos, né? Ficam em casa nessa pandemia, conseguem se dedicar a produzir e a escrever mais. E as mulheres, por uma tradição cultural ou por a forma como estão organizadas os lares aqui no Brasil, conseguem se dedicar menos, porque também se dedicam à limpeza da casa, a fazer o almoço, a cuidar, né, dos filhos ou dos pais, né, dos idosos da família. Então, são dados científicos que depois, inclusive, eu posso compartilhar com você, se você tiver interesse, que mostram que existe realmente uma desigualdade entre homens e mulheres, e para que as mulheres possam se realizar plenamente enquanto cientistas e pesquisadoras, e que nós temos exemplos maravilhosos de grandes pesquisadoras aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil também. Dei uma palestra, inclusive, esses dias, falando sobre mulheres cientistas brasileiras, né, em quem a gente pode se inspirar em várias áreas da ciência. E para as mulheres se realizarem como cientistas, precisam de um apoio. Então, assim, esses editais são um apoio, creches nas universidades são um apoio para as mulheres cientistas dentro das universidades, porque não adianta eu morar em Interlagos e ir para a USP, em Butantã, por exemplo, e meu filho pequeno fica lá em Interlagos e eu estou longe, sabe? Assim, eu não vou conseguir voltar se ele tiver algum problema, para poder buscar, demora 3 horas, 2 horas para chegar na escola. Então, assim, a creche tem que estar pertinho para que a mulher tenha segurança para poder fazer a sua pesquisa, ficar até um horário que seja razoável para a própria pesquisa, porque muitas vezes a gente trabalha em laboratórios e os experimentos não têm hora para dar resultado, né? Às vezes pode acontecer em meia hora, pode acontecer em 12 horas. Então, assim, a gente precisa de apoio institucional das universidades e do Estado para poder se realizar plenamente enquanto mãe, mulher e cientista. Mariana, não seria interessante se isso pudesse alcançar as meninas desde o básico, desde o ensino fundamental? Como levar isso, como transportar essa ideia e gerar esse interesse, buscar essa atração? Você tem alguma ideia? Existe algum movimento nesse sentido?
Existe sim, também é um movimento lindíssimo. Eu sou apaixonada por essas coisas espontâneas que acontecem assim, eu fico sempre de olho, dou o apoio, todo o apoio que eu consigo, então eu gosto de falar também sobre essas iniciativas. Existe um movimento grande também nas várias áreas, especialmente nas ciências chamadas ciências duras, né, ou ciências exatas, a gente conhece como ciências exatas, que tem menos participação feminina. Tem cada vez mais, a participação é cada vez maior, mas ainda assim, hoje, o percentual entre homens e mulheres ainda não é igual a outras áreas, como, por exemplo, na área de humanas e tal. Então, nessas áreas das ciências exatas, existe um movimento de mulheres e meninas STEAM. É um movimento internacional. STEAM é a sigla, né, para matemática, física e tal, não sei o quê. E aqui no Brasil existem várias universidades, eu conheço melhor a iniciativa que acontece, as iniciativas que acontecem dentro da USP, né, que é onde eu fiz meu mestrado, doutorado e acompanhei de perto. Tem alguns movimentos alguns projetos, tem um que chama Meninas no Circuito, tem outro que chama Meninas na Ciência, tem uma turma da Oceanografia da USP que faz um Meninas na Ciência que é muito legal. Elas abrem um edital e enviam para as escolas e tal, para meninas de 9 a 12 anos, levam essas meninas para dentro do Instituto de Oceanografia e as meninas passam assim uma semana brincando de ser cientista. É fantástico o projeto, maravilhoso, acompanho também já há algum tempo esse projeto. E aí elas fazem bate-papo com as meninas, fazem experimentos, levam cientistas famosos para as meninas se inspirarem a serem cientistas também e tal, então é muito legal. Existe esse movimento. E uma das propostas que a gente está desenhando para defender durante a campanha eleitoral, quando começar, é o apoio da prefeitura a esse tipo de iniciativa. Porque não é caro, é uma iniciativa que custa pouco dinheiro, porque a infraestrutura já toda existe, as pesquisadoras, no geral, já recebem salário e tal, então é só, assim, compra de material, transporte das meninas, às vezes refeição, né, um lanche, um almoço e tal, o custo é bem barato e o resultado é incrível, porque essas meninas ficam, assim, alucinadas. Eu já conversei assim com uma ou duas e elas falam assim: Nossa, cara, quando eu crescer, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser cientista. É muito legal. Muito bom, muito legal. É bom saber disso. É, quer completar com alguma observação? Quer fazer alguma análise final para a gente já estar meio que chegando no nosso tempo? Quer dizer, algo especial, por exemplo, para as alunas do ensino fundamental e médio que têm interesse em se aproximar desses programas? Fala aí. Olha, ser cientista é ser criança para sempre. A gente continua brincando quando cresce, porque a gente tem um monte de equipamentos e brinquedos para construir o nosso trabalho e para fazer o nosso trabalho. É um trabalho muito sério, né, que traz resultados muito importantes para a sociedade, mas que não deixa de ser uma diversão. Há algum tempo atrás, eu estive no CNEPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que fica em Campinas. Eles fizeram um dia de CNEPEM aberto, eles apresentaram todos os laboratórios. E o que tinha de criança lá, de meninas, de meninos, aquilo parecia um parque de diversões, porque tem um acelerador de partículas que você olha e fala assim, nossa, olha que legal isso daqui, foi construído com tecnologia nacional. Ou seja, os nossos cientistas fizeram isso. Então, ser cientista no Brasil é difícil, não é fácil, é duro, a gente tem pouco apoio público, mas com a ajuda de todo mundo, de todos vocês, da juventude e com o interesse da juventude em ciências, a gente vai conseguir ampliar a nossa pesquisa, aumentar a nossa pesquisa e ajudar mais ainda o nosso povo. Então, para as meninas,
O que eu tenho a dizer é que ser cientista é muito legal. Então, deixa eu aproveitar e fazer um pequeno gancho assim, para encerrar e para não te incomodar mais, já de antemão te agradecendo muito por essa entrevista, extremamente esclarecedora. Ah, nós colocamos o Sempen na revista, né, no último número, tem uma matéria lá super legal, super decente, com um vídeo, inclusive. Tá? Mas você citou a dificuldade de ser cientista hoje no Brasil. Ah, com a atual administração, essa coisa piorou, essa coisa se tornou mais complicada. Você vê horizontes brilhantes lá na frente ou trevas? Olha, eu sou uma pessoa que acredita na humanidade. Então, é difícil eu ver trevas pela frente. Mas, objetivamente, o trabalho do cientista piorou muito nessa administração, né? Desde que o governo Bolsonaro assumiu, o nosso trabalho, as nossas condições de trabalho pioraram muito, os recursos para o que a gente faz, né, necessários para pagar os nossos salários, para pagar a compra de equipamentos, diminuíram ainda mais, já vinham diminuindo, mas do ano passado para cá os cortes foram brutais, e isso fez com que muitos cientistas brasileiros, que passaram anos para serem formados e com o recurso público, né? Porque no geral os cientistas são formados em universidades públicas, com mestrado, doutorado pago com bolsa, e esses cientistas, para poderem continuar sendo cientistas, tiveram que sair do país. Muitos, assim, teve uma fuga de cérebros, assim, e ainda está tendo no Brasil enorme. Então a gente passou anos formando grandes mentes brilhantes para depois eles não terem condições de trabalho aqui no nosso país e se sentirem obrigados a sair, com peso no coração, a maioria deles com peso no coração saindo do Brasil, porque no Brasil, se eles ficassem, teriam que mudar de profissão. Então, o que eu vejo é que a gente vai ter um tempo difícil pela frente, não só a ciência, mas toda a população brasileira, não só os cientistas, mas toda a população brasileira. Mas eu acredito nos seres humanos. Eu acho que se a gente se unir e se a gente trabalhar junto, a gente consegue sair dessa. A gente consegue sair dessa. Tá certo, então. Mariana Moura, muito obrigado por essa conversa extremamente agradável, esclarecedora. Eu espero que a gente possa continuar esse bate-papo em outras ocasiões e trocar mais ideias, né, sobre mulheres cientistas, sobre o seu trabalho, sobre essa carreira que você está pretendendo abraçar futuramente de política, vereadora, né? Afinal, Né? vocês precisam se engajar, né? Eu acho que essa é a ideia. Tem que levar uma coisa de conhecimento verdadeiro para a política. Muito obrigado. A gente conversa. Muito obrigada a você, muito obrigada a todo mundo que está aí assistindo. Conheço cientistas engajados, a gente está aí no Facebook, no YouTube, entra lá para ver as nossas propostas, nosso trabalho. É um trabalho bonito. Tá bom. Parabéns você também pelo trabalho. Obrigado, parabéns a você. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.